Acho o capítulo aqui, né? Gênesis. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. Capítulo 7. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 7. Me trouxe a lembrança desse patriarca aqui, falar sobre ele, aprender um pouco com a história dele. Glória a Deus, Senhor. Nos ensina nessa noite, né, irmãos? Vamos aprender por ser nos ensinando. Na verdade, eu nem sei o que eu vou falar aqui ainda. Não tem um argumento assim. Mas Deus vai conversar conosco para poder essa palavra aí. Noé e sua família entram na arca. Gênesis, Glória a capítulo Deus. 7. Depois disso, o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7, e 7 machos e sua fêmea, mas os animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7, e 7 macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passado ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves de todo réptil sobre a terra. Entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias, no mês daquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos, com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, e todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que roja sobre a terra conforme a sua espécie, toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. E de toda a carne que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhes tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Amém. Só até aqui, irmão. Amém. Bem, irmãos, nós temos aqui um relato interessantíssimo de a preservação da raça humana. A raça humana estava condenada ao extermínio por Deus. Deus ia exterminar toda a raça humana. Como ele ia criar, fazer, não sabemos, mas ele tinha os seus planos. E o que levou Deus a tomar essa decisão tão drástica contra aquele que ele criou para ser um adorador dele? O homem foi criado com esse propósito. Nós lemos lá no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, que ele fala dessa criação. Por que Deus criou o homem? E o profeta responde para os israelitas. Por que fez ele somente um? Por que ele fez somente um? E ele diz, porque Deus buscava uma semente de piedosos. Ou seja,
Deus fez só um homem, uma mulher, para que eles procriassem e enchessem a terra de pessoas que adorassem a Deus, que tivessem comunhão com Deus. Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, a imagem de Deus, porque ele, Deus, é um ser, é um Deus eterno. Todo o projeto de Deus foi criado no homem, baseado no que Deus era e o que Deus queria do homem. Então, se ele era a imagem de Deus, porque refletia Deus, ou seja, Deus tem sentimento, o homem também tem. Nós vemos na Bíblia que Deus entristeceu, Deus se alegrou com a atitude do homem, e a semelhança de Deus. Porque Deus é espírito, importa que todos que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus colocou no homem, Deus é espírito, e colocou no homem um espírito que é aonde é recebida o Espírito Santo e a adoração através desse Espírito, o homem tem conhecimento de Deus e comunhão com ele. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 16 que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Não estou entendendo? O Espírito Santo fala com este homem restaurado, com essa mulher restaurada por Cristo, só fala com você, comigo, que nós somos restaurados por Cristo. Não vai. O homem no mundo não tem tem um espírito morto dentro dele. Quando ele obedece à palavra, que ele recebe Cristo como seu Salvador, esse espírito é reavivado. Efésios capítulo 2 nos informa que nós recebemos vida através do Espírito Santo e de Cristo para nós poder adorar a Deus. O espírito morto não adora a Deus, não recebe a Deus. E o espírito é que busca a Deus. O profeta Isaías diz lá, dizendo o seguinte: a minha alma te desejou de noite e o meu espírito madrugou-se a te buscar. Quando você busca a Deus, é o seu espírito que está trabalhando. Eu estou pregando para vocês aqui, é o meu espírito que está falando. Aquilo que o Espírito Santo me dá, o meu espírito de falar para vocês. Assim é o pregador da palavra. Ele é um canal aonde a mensagem do Espírito Santo vem sobre o seu espírito e a sua boca se abre, esse corpo que nós glorificamos a Deus, para transmitir as mensagens, as verdades de Deus. Então, foi assim esse propósito foi criado, para ser um adorador de Deus, para estar na presença de Deus, para ter comunhão com Deus. O projeto de Deus para o homem é que ele fosse eterno. Ou seja, o ser humano não ia morrer, não ia adoecer, não ia envelhecer. Ele seria sempre jovem, bonito e saudável. Ficaria um tempo aqui nessa terra. Depois Deus recolheria para estar nas moradas eternas com Deus, da mesma forma que Deus o criou. Mas o homem enveredou por outro caminho, a desobediência. E Adão, o pecado de Adão, passou a toda a sua geração, a toda a sua posteridade, passou o pecado. O homem vivia em paz no paraíso, em comunhão com Deus. Deus visitaria todas as tardes, mas o homem desobedeceu. E o pecado Deus foi tão terrível. Alguém pensa, mas só comeu de um fruto? Só isso é um pecado? Irmãos, o pecado era muito grave. Muito grave. Com a traição que o homem fez. Porque ele ouviu a mentira da serpente, você vai ser igual a Deus. Ele já era igual a Deus. Ele era um adorador de Deus, Deus tinha comunhão com ele, mas ele pensou mais alto, eu vou mandar em Deus. A mulher pensou, só comer desse fruto, eu vou ter autoridade na minha casa, vou mandar em tudo, isso é fácil. Então, eles desobedeceram na pior da desobediência, traíram o Senhor, quiseram ser maior do que Deus. Deus podia ter chegado no paraíso e dizer, vou acabar com você. Mas a misericórdia de Deus, como nós falamos, ela não tem medida. Eles fizeram isso.
Por que vocês fizeram isso? Foi cada um justificando o seu erro. E aí o homem, o pecado entrou no mundo, né? E começou a fazer as suas tragédias. O homem foi criado com os instintos, instinto que ele pode usar para o bem. Nós temos o instinto, primeiro, o instinto da fome. Nosso corpo sente falta de comida. Nós temos que dar comida para ele. É um instinto bom, mas o homem transforma esse instinto no pecado da gula, de comer demasiadamente. Santo Deus. Feriu esse instinto dado por Deus. Todos esses instintos foram dados por Deus. O instinto de crescer, de progredir na vida. Qual é o ser humano que não luta para ter uma boa casa, para ter um bom carro, para ter um dinheiro no banco? Isso é o instinto de progresso em nós. E sabe o que como fez com esse instinto? Foi possuído de ganância, passou a roubar, matar, para adquirir. Usou o instinto bom que Deus deu para o mal. Deus deu o instinto de procriação, de homem unir-se a uma mulher e ter filhos. O que fez o homem? Entrou na pior das imoralidades com esse instinto. A prostituição, o adultério, tudo de maldade. Nessa área, o homem adentrou-se nas piores coisas, nas coisas mais abomináveis. O instinto sexual tornou-se algo abominável diante de Deus pelo modo como tratou. Deus criou o casamento para que eu usasse esse instinto para procriar, para ter filho, para ter alegria com a sua mulher. E toda união sexual fora do casamento é abominação diante de Deus. E o homem não se portou com isso. Santo Deus. Praticar a poligamia, a imoralidade, a perversidade nessa área. E tudo isso, irmãos, foi denegrindo, destruindo o instinto que Deus deu. Vamos usar. Não precisa deles. O instinto da defesa. Olha, se eu estou parado aqui, eu vejo uma parede caindo, qual é a minha reação primeiro? Correr. Se eu não tivesse esse instinto que Deus nos deu, irmão, a falta de um deles era a nossa sobrevivência. A falta desse instinto não existiria vida na Terra. Se o homem não tivesse instinto para comer, ele morria de fome. Se o homem não tivesse o instinto para se defender, ele era morto por qualquer coisa. Se o homem não tivesse o instinto de progredir, nós não teríamos o mundo que nós temos hoje. Se o homem não tivesse o instinto sexual, irmão, ele não procriava. Não tinha filho. A humanidade acabou. Por que Deus colocou esse instinto, esse prazer do homem se unir à sua mulher e a mulher se unir ao homem, ao seu marido? É algo que Deus colocou para ter o instinto sexual para ele procriar. Se não tivesse esse instinto, não teria vida na Terra. Vocês estão entendendo, irmão? Como Deus é maravilhoso. Tudo que Deus cria é perfeito. Nós vivemos nessa perfeição que Deus criou. O crente usa esse instinto segundo os padrões da palavra de Deus. Quando você usa esses instintos dentro dos padrões da palavra de Deus, você é um abençoado, uma mulher abençoada. Você não tem o espírito da gula, você não tem o espírito da avareza, você não tem o espírito da imoralidade, nada disso. E o homem pegou esses instintos e fez dele a maior perversidade na terra, ao ponto de Deus dizer: me arrependo de ter criado o homem. Só vejo maldade nele. Só perversidade. Entendemos uma coisa, irmãos. Vamos entender isso bem claro. O arrependimento de Deus não é como o arrependimento do homem. Isso na teologia é chamado de antropoformismo, uma palavra difícil de falar. É Deus tendo mágoa. Não é Deus, porque o homem cria algo e dá errado. Me arrependo de ter criado isso, que deu tudo errado. Não, Deus não é assim. Deus que é perfeito. O homem, a Bíblia diz que Deus criou tudo perfeito. O homem que buscou diversas dimensões. Então, Deus arrependeu. O arrependimento de Deus é o pesar no coração de Deus. Deus pesou no seu coração. Criei o homem, deu o melhor para ele. Criei uma terra boa, fértil para ele, plantas verdejantes, fruto para ele, água cristalina. Dei tudo para ele, investi nele. Olha o que ele está fazendo.
Tudo que eu dei para ele está fazendo tudo ao contrário. Está pegando o que eu dei e fazendo uma abominação. Então, essa era a criação. E Deus olhou e disse, me arrependo de ter criado o homem. Vou varrer o homem da face da terra. Porque alguns entendem do jeito, a gente entende desse jeito, que aqui no capítulo 6, quando fala da corrupção geral do gênero humano, entende-se que havia duas famílias na Terra. Nós entendemos assim. Sim, A sim, família é de verdade. Sete, que era um homem piedoso. Seu filho Enos é o primeiro a invocar o Senhor. Era uma família de adoradores do Senhor. E havia a geração de Caim, que era a geração perversa. Essa geração de Caim só vai ser varrida da terra no dilúvio. Mas é que elas estão aqui. O primeiro homem a praticar poligamia que foi Lameque, um descendente de Caim. Os tocadores de instrumento, porque o homem começou a buscar coisas, descendente de Caim, inventaram os instrumentos musicais. Então, o homem já perdeu a diversão, perdeu o contato com Deus. Deus é a maior alegria para nós, irmãos. Jesus é a alegria dos homens. Glória a Deus, Não Senhor, eu precisamos te de amo. diversão, a não ser o nosso Deus. Ele é a alegria maior. O homem sem Deus é um homem triste, um homem que busca na bebida, nos jogos, a diversão para a sua carne. E, às vezes, ovacionado, vocês acham que esses homens são felizes? Ovacionado pela multidão, pela sua arte, mas quando deita na sua cama, ele chora a sua miséria. Ele não tem Deus. Que o irmão e a irmã, guarde isso que eu vou falar para vocês, irmão. Nós, povo de Deus, nós deitamos na cama, às vezes doente, às vezes com insônia, nós vamos clamar ao nosso Deus. A nossa alegria não perdemos a nossa direção do nosso Deus. Nós oramos, nós buscamos, não temos tristeza de deitar na cama e dizer, eu sou um perdido, não tem nada para mim. Não. Chega o fim do dia, nós deitamos na cama, fazemos uma oração, dizendo, Senhor, abençoa a minha noite. Seja comigo, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que o salmista dizendo, eu deitei e dormi porque o Senhor me sustentou. Eu creio nesta palavra, Senhor. Eu serei sustentado também. Não vai me faltar esse sustento no meu sono. Ainda que eu perca o sono, Senhor, mas eu não vou perder a comunhão contigo. Povo de Deus, irmão. Vocês acham que quem tem muito dinheiro é feliz? São felizes? Tem que gastar. Sabe que esses políticos ganham eleição, ganham status, ganham poder. Você deita na sua cama, fazer o quê? Vai dormir, chorar a sua miséria, pensar o que fez, o que vai fazer no outro dia. Nossos planos, irmão, o nosso plano está na mão de Deus. Nós não pensamos o que vamos fazer no outro dia. Fazemos como Tiago. Amanhã, se Deus quiser, eu vou fazer isso. Amanhã, querendo Deus, eu vou estar neste lugar. E quando alguém te convida, você para um lugar, irmão, você falou que vai estar aqui. Sim, irmão, com a ajuda de Deus, eu vou estar aí. Amém. Deus, eu vou estar. Então, essas duas gerações, irmão, foi passando. A geração piedosa de Sete passou, e com seus filhos, nós vemos aqui no capítulo 5 da genealogia, vai passando, morreu fulano, gerou fulano, e vai assim por diante. São gerações. Passou diversas gerações de Sete. Aqueles homens guardaram a piedade em seu coração. Se uniram com mulheres piedosas. Nasceram filhos piedosos. Nasceram filhos tementes a Deus. Nós vemos aqui, no final do capítulo 5, que Enos, um descendente, um neto de Adão, passa a buscar a Deus, adorar a Deus. Adão, depois do pecado, que ele cometeu, Deus o castigou, mas Adão não tem mais nenhum texto na Bíblia que fala que Adão se entregou a Satanás. Pelo contrário, ele contou para os seus filhos a delícia do paraíso, a glória do paraíso. E Abel olhou para aquele jardim fechado e disse, como eu dizer, eu vou lutar para voltar para esse lugar que meu pai fala tanto bem dele. Porque, irmãos, como é que eles conheciam do jardim? Só tinha Adão e Eva, só eles que sabiam.
Quem passou a imagem de um Deus verdadeiro para os seus netos, seus filhos? Adão contava aquela história. Adão relatava aqueles filhos. Relatava a sua queda. Relatava a misericórdia de Deus. Seus filhos foram aprendendo. Caim entrou por outro caminho. Diz a palavra, o apóstolo Pedro fala que Caim era do mal. Caim assimilou a mensagem de Adão, mas Abel assimilou aquela mensagem. Morreu Abel, morreu seu irmão. Mas quando nasceu Sete, Eva disse, Deus me deu uma semente no lugar de Abel, porque o Caim matou. No lugar de Abel, aqui está uma semente piedosa. Aqui vai começar a geração, toda a geração da terra. É daqui que vai nascer o Messias prometido, que Deus falou que a serpente ia ser pisada pela cabeça da mulher. É daqui que vai nascer esse descendente, que vai pisar na cabeça da mulher. A esperança de Adão e Eva se colocou ali, Sete. Glória ao nome santo do Senhor. E nós lemos na genealogia de Lucas, irmãos, que Sete estava. Quando chegar em Cristo, estava Sete, a descendência bendita por Deus, porque a geração começava pelo primogênito. O primogênito era Caim, segundo era Abel, Sete foi o terceiro, mas o primogênito foi o terceiro que foi. Deus mudou tudo e colocou Sete como primogênito para vir toda a geração da terra. E eu e você descendemos dele, e o nosso Cristo, nosso Salvador, descende dessa geração de piedosos. E tudo dele, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. E depois, outra geração se misturou, irmãos, com a geração de Caim. Os homens caiu no pecado tão tamanho que Deus decidiu destruir tudo. Mas quando Deus olha lá na terra, olha na terra aqui embaixo, ele vê o homem adorando a ele. Ele vê uma fumaça de holocausto subindo, de um piedoso homem. E o coração de Deus se compungiu. E se não vou destruir a terra, vou preservar o homem, porque tem alguém me adorando, tem alguém me louvando. Esse alguém era Noé. Noé não se misturou com aquela geração. Noé fazia os seus holocaustos, mas certamente era zombado pelos outros que se deleitavam no pecado. E Noé se ocupava em adorar a Deus. Quanta zombaria Noé deve ter levado dos outros. Mas Noé é a causa, irmãos. Ele é o Cristo do Antigo Testamento. Ele é o nosso Cristo. Ele é uma imagem de Cristo. Noé salvou a humanidade do extermínio. E Jesus salva a humanidade do fogo do inferno. Quem Cristo jamais será condenado. Quem crê em Cristo conhece a vida eterna. Então, irmãos, Deus olhou e viu esse descendente de Sete. Noé, filho de Lameque, e quando Noé nasceu, o velho Lameque profetizou dele. Você pode ler aqui no início do nascimento de Noé, Lameque diz o seguinte, tomando Noé nos braços, ele disse, esse nos dará descanso nessa terra que Deus amaldiçoou. Oh, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Profecia que cumpriu em Noé. Era bebezinho, seu pai falou, porque já era um sofrimento naquela terra. Os piedosos já sofriam naquela terra, irmão. O homem se deleitava no pecado, mas quem queria adorar a Deus sofria naquele lugar. Um homem que adorou tanto a Deus, que andou com Deus, no meio daquela geração perversa, se destacou. Era o bisavô de Noé, Enoque, que Deus vai levar ele pela sua piedade. Vocês estão entendendo isso, irmãos? É possível nós adorar a Deus no meio do pecado? É possível. É possível nós adorar a Deus sentados de podridão de coisa abominável? É possível. O verdadeiro adorador não se dobra diante do mal. O verdadeiro adorador é zombado, é criticado, é esbofeteado, é maltratado, mas ele não se dobra diante do mal. E isso nós vemos no Novo Testamento. As igrejas de Cristo eram implantadas nos piores lugares. Corinto era uma cidade conhecida como a cidade mais famosa pela sua imoralidade, pelos seus cultos pagãos, pela abominação horrível que havia naquela cidade. Deus planta uma igreja lá. Paulo chama eles de santos. A cidade de Éfeso era uma cidade
conhecida em todo o Império Romano pelo culto à deusa Diana, pela idolatria que havia ali. Paulo fica 3 anos naquela cidade. E Deus opera tanto milagre naquela cidade. Sabe o que acontece? Não é o paganismo que vence o cristianismo, é o cristianismo que derrota o paganismo, porque a mensagem de Paulo era tão poderosa que os tempos foi fechado, acabou-se o culto a Diana, os feiticeiros entregaram seus livros para ser queimados e aderiram ao cristianismo. Vocês estão entendendo, irmão? O cristianismo Coisa prospera mais em linda, qualquer lugar. Senhor. A vida cristã prospera em qualquer lugar. Se você é crente em Jesus Cristo, você valoriza a obra. Aonde você estiver, você é respeitado, você é valorizado. O mal te respeita. Você pode estar rodeado de pecado, mas você não tem prazer nenhum no pecado. O seu prazer está em Cristo Jesus. Essa é a nossa alegria, irmãos. É o nosso prazer. Vamos à palavra agora. Glória a O que Deus. Deus faz aqui? É esse piedoso homem. Eu preciso andar rápido, porque já são 21 horas. Mas eu creio que nós aprendemos aqui nessa noite, irmãos, o Glória a que é Deus. guardar a fé. O que é viver a fé. Noé viveu a fé. Realmente, Lameque sabia, já sentiu o sofrimento daquela terra. Já sentia o que era ser um homem piedoso no meio daquele povo. E disse para o seu filho, meu filho, você vai nos dar descanso nessa terra. Porque é verdade. Noé, Deus disse, eu tenho que destruir a terra, Noé. Porque aqui não aproveita nada. O pai de Noé exatamente assim, o senhor já tinha levado, mas irmãos, tinha os irmãos de Noé, porque o texto diz que Lameque teve filhos e filhas. Filhos até mais novos do que Noé. Que linda. E Deus salvou só Noé. O que aconteceu com os irmãos de Noé? Mereceram, porque aderiram ao pecado. Não aderiram à prática do seu irmão. Devia dizer para ele, meu irmão, você é louco. Você fica desse jeito aí, olha, que tanta alegria. Vamos unir com esse povo aqui. Eles querem unir conosco, vão unir. Aí disse, não, eu não. Eu conheço o Deus que eu sigo. Eu vou continuar adorando a Ele. Eu e minha família. Como disse Josué, Noé deve ter dito também. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa não tem entrada para o pecado. O pecado não tem lugar na minha casa. Confessa isso para o Senhor, irmão. Diga para o seu inimigo, o pecado não entra aqui na minha casa. O pecado não se aloja na minha casa. Não tem espaço Glória a para ele aqui. Deus, Senhor. Então, assim foi Noé. Noé, Deus disse para Noé, olha, Noé, eu tenho achado você justo, piedoso. Faz uma arca. Eu vou mandar chuva nessa terra aqui, que vai destruir tudo. Eu não vou destruir você, não. Vou continuar a raça humana através de você. Se Deus, de um homem e de uma mulher, ele fez toda aquela multidão, agora ele tem aqui muito mais. Ele tem 100, ele tem 8 pessoas. Que é Noé e seus filhos, Noé e sua esposa, e os 3 filhos de Noé, cada um com a sua esposa. São 8 pessoas para encher a terra novamente. E vai encher. E vai encher. Como a terra hoje está cheia, Glória a Deus. nunca mais Deus destruiu a terra. Quem que encheu a terra? Este homem aqui e sua família. Nós somos descendentes de Glória a Noé. Jesus. Lembra de Noé? Seja o índio que está lá no meio do mato, todo ser humano que se denomina ser humano é descendente de Noé. E da família de Noé. Então Deus faz isso. Disse o Senhor Noé, entra tu e toda a tua família, tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Deus vê que a Glória a obra de cada um Deus. de nós, aquela geração toda corrompida, tudo tampado, o pecado criou a névoa mal cheirosa entre a terra e o céu. Santo Deus. Mas o olhar de Deus alcança tudo, tudo. Deus orou e disse, vi um justo lá. Tem um justo aí na terra. Esse não vai morrer no dilúvio, não. Santo Deus. Não vou deixar perecer. Você está entendendo a palavra, irmão? Deus olha para você, diz, esse eu não vou deixar perecer. Não vai ser tragado pela provação, da maldade. Não.
Deus viu você justo, então você vai entrar na arca. Nós seremos. Amém, Senhor. Então Deus disse para ele: eu te visto justo, Noé. Então eu te salvei. Diz para ele: todo animal limpo e puro, impuro, você vai colocar na arca. Vai naquela seleção, porque tantos animais, imundo como limpo, seriam necessários. Seria necessário na terra, irmão. Esse Deus é muito sábio, irmão. Ele cria uma coisa já pensando como vai ser a terra. Porque os animais imundos são os animais que fazem a higienização da terra, que limpa a terra. Mas se não tivesse os animais, morria um animal lá, trazia doença. Mas Deus já preparou aqueles animais para fazer essa limpeza. Então diz: Noé, leva eles também. São criatura minha. Foi eu que criei. E necessito deles na terra. Então foi tudo separado. Os animais, predador, ele precisa de um outro para se alimentar. Não é assim a cadeia alimentar dos animais? Deus disse: põe tudo na arca. Vai ser necessário para o equilíbrio da natureza. Eu preciso desses animais para que haja equilíbrio na natureza. Esse é o Deus maravilhoso. Glória a Deus. Olha, tudo, tudo, tudo. Quando um está pensando em meio ambiente, em não pode fazer isso, fazer, Deus já fazia isso com o povo. Sabe o que Deus falava para o povo de Israel? Quando vocês entrarem numa terra, não destrua de todos os homens de lá. Deixa alguns, porque senão as feras vão aumentar no campo e vem devorar vocês. Porque não tem homem para dominar sobre elas. Vocês não são suficientes. Elas cresceram mais que vocês. Irmão, os animais não podem crescer mais do que os homens. As plantações não podem ser mais do que os homens. Tudo tem que ter equilíbrio. Deus criou com equilíbrio. E Deus disse para o povo de Israel: quando vocês fazerem a sua higiene de vocês, não joguem isso na água, não. Isso contamina a água. Preservava a água de contaminação. Hoje o homem está tentando limpar a água que ele contaminou. O homem contaminou, porque desconhece esses preceitos bíblicos. Está tentando limpar. Mas foi ele que contaminou. Quem conhece o rio Tietê, quem sabe há séculos passados, com um rio de água limpa, bonita, de muitos peixes, hoje o que é? Algo que ninguém pode chegar perto, tão contaminado que é. É rebeldia, o homem agrediu a natureza. Deus criou tudo perfeito, o homem que buscou muitas invenções. Então, irmãos, aqui nós falamos, nesta noite, desse patriarca, como Deus salvou ele e como veio esse dilúvio na terra, esse castigo de Deus sobre aqueles homens pecadores que desobedeceram a Deus, foi varrido da terra. E Deus preservou Noé. O que nós aprendemos aqui nessa palavra é que Deus não desampara o justo. Ainda que esteja rodeado de tanta coisa, cercado, Deus não esquece. Deus lembra de nós. Como lembrou de Noé. Então, assim que Noé entrou na arca, Noé fez a arca. Assim que ele entrou nela, Deus fechou por fora. Noé certamente, não tem isso na Bíblia, mas certamente ele ouvia os gritos das pessoas lá fora batendo: abre, Noé! A água só não tem. Diz a palavra que os abismos abriram suas fontes. Sabe o que é os abismos? São as águas que estão subterrâneas, os lençóis d'água. Eles se romperam a terra. E a inundação veio de baixo e veio de cima. A chuva caindo e a terra brotando água. Imagine que coisa terrível quem estava lá fora. Quem estava lá dentro não via nada, não assistia nada. A arca não foi feita para navegar. Ela foi feita para pairar sobre as águas. Ela não era uma embarcação. Não era um navio, mas era um abrigo. Ela ia andar sobre as águas, estar sobre as águas. E Deus preservou-nos. Que nesta noite, irmãos, todos nós estamos nessa arca que é Cristo. Lá fora, aos gritos, os desesperos do homem, mas a alma dele gritando por salvação, e ele dando pecado para a sua carne. E nós aqui dentro dessa arca, estamos aqui protegidos. Os animais não devoraram Noé, não fizeram nada contra Noé, porque Deus amansou eles como amansou os leões na cova lá para Daniel.
Então, nós estamos nessa arca, irmão. Um dia nós vamos sair dessa arca. Estamos guardados aqui. Um dia nós vamos sair. Deus. Para onde? Para uma nova terra. Porque Noé saiu para uma nova terra. Aquela terra passou. A vegetação acabou. Os animais que estavam ali, os homens destruíram tudo. Uma nova terra. Nós um dia sairemos dessa arca. Somos guardados aqui por Deus. Um dia sairemos dessa arca. O pecado grita lá fora. Mas você decidiu. Senhor, fecha essa porta do pecado. Porque você é livre. Você pode sair da rua que quiser. Mas você se decidiu. Como Paulo disse, rogo eu, Paulo, prisioneiro do Senhor, que ainda digo da vocação em que fosse chamado. Paulo considerava um preso nessa arca. Eu estou preso. Eu não quero sair daqui, não. Eu quero um dia que essa arca se abra e eu entre para a vida eterna. Uma nova terra. Você vai descer e vai olhar. Que terra bonita. Que maravilha. Que ruas lindas. Aquilo que João viu, rua de ouro, muro de cristal, portão de ouro. Irmão, isso é figura de linguagem. O que tem lá é muito mais. João disse, como é que eu vou escrever sobre essa coisa tão linda? Eu vou usar os materiais mais lindos, mais preciosos que tem na terra para descrever. Mas o que está lá é muito mais do que isso. Vamos desfrutar. Sabe o que Paulo disse? Que nós estaremos num lugar que o olho não viu e o ouvido nunca ouviu. São as coisas que Deus tem preparado para nós. Então fica nessa arca. Seja um Noé nessa terra. Glória a Deus. De Deus. você, mas recusa ele. Seja como Noé. Seja um verdadeiro adorador. Que cumpra na sua vida o que Deus colocou na boca de Lameque para falar de Noé. Que foi profecia divina, irmão. Foi profecia do céu. Isso nos dará descanso. Glória a Deus. É verdade. A terra descansou. Aqueles homens maus, eles não existiam mais. Para afrontar, para fazer a maldade. A terra descansou através de Noé. Porque aquela maldade foi. Vai descer na terra, descer da arca, pessoas diferentes. Vão gerar filhos diferentes. Eles vão pecar. Eles vão errar. E Deus coloca um sinal, um arco-íris. Não vamos mais destruir o homem. Deixa o homem no seu... Ele falou assim, Deus disse assim, eu sei que o homem é carne. Ele é carne. Ele é como um de nós. Ele erra mesmo. Ele peca. Nós erramos, irmãos. Mas glória a Deus que nós recorremos ao Senhor. Senhor, me perdoa. Tem misericórdia de mim. Compadece da minha alma, Senhor. Eu quero te servir. Eu não quero sair da arca para pôr ela no mundo, não, Senhor. Porque se não é descer da arca, ele encontrar a água que ia tragar ele, tragar sua família. E o Senhor não quer descer essa arca, Senhor. Só quer descer o dia que o Senhor mandar. O dia que vier a ordem do céu. E diz a palavra, lembrou dele e abriu a porta da arca. Desce, Noé, sua família, para uma nova terra que eu te dou. Você vai cultivar ela e vai se alimentar dela. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Amém, Senhor. Estamos nessa arca. Pela nossa desejo de salvação, entramos nessa arca. E ela vai abrir. Ela vai abrir um dia. Amém. Quando ela abrir a porta, porque eu falando da arca, nós podemos morrer, vamos à sepultura. A sepultura vai abrir. A palavra diz que os sepulcros abrirão, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o nosso sepulcro será a nossa arca. Um dia vamos ouvir a voz. Você vai ouvir o seu nome. Você vai ouvir o som de uma trombeta tocando um som estridente e você vai se levantar, vai se transformado. A arca abriu a porta. Vem, meu filho, para a nova terra. Vem estar eternamente nessa terra que eu te dou. Essa é a nossa vitória. A vitória que vence o mundo, diz João, é a nossa fé. Receba essa fé aí. Noé foi chamado o homem da fé. Lá em Hebreus fala dele. Pela fé, Noé, divinamente avisado do que havia de acontecer, preparou uma arca para salvar ele e sua família. Noé fez isso pela fé. Noé fez isso aqui pela fé. Ele não fez Deus chegando, ele foi trabalhar com você, Noé. Ele fez pela fé. E aguentou zombaria,
Ele construiu uma arca, irmão, num lugar onde não tinha água, no deserto. Não tinha mais, não é louco, falava, isso não é doido, eu costumava crescer. Para quê? Como é que você vai sair de um lugar? Aqui não tem água, aqui é um deserto, não tem mar. Eles não sabiam. A água ia surgir da terra, a água ia cair do céu, a água ia surgir. Quando a arca fechou, a água desceu. Irmão, nós sairemos do sepulcro dessa arca. O juízo de Deus cairá sobre essa terra. E nós, o Senhor vai dizer para você, para mim e para você, vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. E Deus enxugará dos nossos olhos tudo mais. Não choraremos mais, não sofreremos mais, não sentiremos mais dor, não seremos mais afrontados, não veremos mais injustiça, não veremos mais mentira, nada disso. Você chorou, Jesus vai encontrar com você e vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. E os anjos cercaram nós, disse, vinde conhecer a árvore da vida, porque ela foi vedada a Adão, mas aquele que é meu Senhor, dirá ao anjo, e é teu Senhor também, abriu a porta do paraíso para você. As portas foram abertas para você, para nós, irmãos. Entraremos naquela cidade tão maravilhosa. E dirá o Senhor, eu digo por fé, dá uma volta na cidade, porque daqui a pouco é as bodas do Cordeiro, é a celebração de Cristo com a sua noiva. Mas conheça a cidade, conheça a vossa morada, sabe daquela casa que ele falou, na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês, vocês vão visitar a vossa casa, a casa de vocês, a mansão de vocês. Vocês vão conhecer agora essa mansão maravilhosa, mas depois do banquete. Agora é hora do banquete, é hora das bodas. O noivo está aqui. Você é a esposa, vou celebrar o casamento. Cadê a morte? Morte, o que é isso? Isso não existe aqui? Doença? O que é isso? Não sei. A nossa mente será mudada. Nós teremos uma nova mente. Essas coisas, diz a palavra, não existirão mais. Não haverá mais lembrança dessas coisas. A morte não existe mais. Por quê? Quem já me disse? Porque Cristo matou a morte. Diz a palavra que a morte é o último inimigo a ser derrotado. E sabe qual é o destino da morte? O lago de fogo. Não existe mais. Doença, não tem mais. Nós não seremos mais lá. Seremos eternamente saudáveis, novos. Uma nova criatura. Com esse mesmo corpo transformado pelo poder da paz. Seja Noé na presença de Deus. Acredite. Zombaria virá, mas seja Noé. Não deixe o seu Deus por nada. Entra na arca, ela foi fechada por fora. Você entrou na arca, não saia dessa arca. Você sairá, nós sairemos para a vida eterna. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Amém. Essa é a palavra que Deus nos mandou, irmãos. Guardamos no nosso coração e sejamos fiel ao nosso Deus, porque Ele permanece fiel e é fiel a nós. Vamos juntos agora agradecer a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus.